Saudações a todos vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 44. Finalmente entramos hoje no livro 5º das Meditações de Marco Aurélio e vamos contemplar as entradas ou capítulos de número 1 e 2 desse livro. A tradução de que faremos uso, como sempre, é aquela que está em domínio público, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e você poderá acompanhar a leitura e o comentário aqui pela descrição do vídeo. E antes de continuar, eu preciso fazer uma correção de prosódia. Eu acabei dizendo apazigua-se em um dos vídeos anteriores, é apazigua-se. O verbo acabou perdendo o acento e nos deixando um tanto confusos. Mas fica aí a correção da prosódia do verbo. Muito bem, então vamos entrar aqui nesta entrada de número 1, entrar no capítulo 1º, que é também bastante célebre, que é também referido em diversos lugares, e ver o que Marco Aurélio dizia de si para si, numa situação que terá algo de familiar para nós. Então vejamos. 1. De manhã, quando te levantas contra a vontade, pensas: levanto-me para cumprir a minha tarefa de homem. Por que hei de afligir-me, visto que vou fazer justamente aquilo para que nasci e para o que fui mandado a este mundo? Fui porventura criado para me conservar no quente, deitado debaixo de cobertores? É mais agradável. Nasceste, pois, para te entregares ao que é mais agradável? Em suma, nasceste para a passividade ou para a ação? Repara como plantas, pássaros, formigas, abelhas fazem cada qual o seu trabalho e concorrem quanto podem para manter o equilíbrio do mundo. Só tu estarias dispensado da tua tarefa e terias o direito de te furtar ao que te manda a natureza ou ao que manda a natureza? Também devemos descansar. É justo. Mas ao repouso também a natureza impõe um limite, como ao comer e ao beber. E tu ultrapassas tal limite. Vais além do que é necessário, enquanto na ação, no esforço, te conservas aquém do possível. É porque não tens amor a ti mesmo. De contrário, terias igualmente amor à natureza e às leis. Os que amam sua profissão esgotam-se à força de trabalho, esquecendo até o banho e as refeições. Tu, porém, tens em menos apreço a tua própria natureza do que o cinzelador a sua obra, o dançarino a dança, o avarento o dinheiro e o vaidoso a gloríola. Esses, quando se empenham nos seus fins, sacrificam até o comer e o beber ao acabamento da obra pela qual se apaixonam. Consideras então de preço inferior e dignas de menos zelo as ações úteis à sociedade? Mais uma bela meditação de Marco Aurélio, mais um belo exercício espiritual que o imperador filósofo faz de si para si, cheio de boas recomendações, né, e mesmo de recriminações saudáveis, tendo-se em vista a situação que ele coloca aqui. É evidente que se trata de algo muito pessoal. Ele, em determinado momento da vida, parece ter tido dificuldades para acordar, parece ter tido dificuldades, sobretudo, para se alçar do leito, para levantar e começar o seu dia. E aí escreve esta meditação, redige esta nota, com o objetivo de se lembrar de algumas coisas muito importantes e tornar mais rápida essa transição de deitado para levantado, para que ele não fique lá na cama, demorando-se, enfim, se fartando de calor, com medo do frio, com medo dos afazeres do dia. A respeito dos hábitos de sono de Marco Aurélio, nós temos alguns dados que vêm da sua correspondência com Frontão, o seu mestre de retórica, sua correspondência juvenil com esse seu grande professor, que é lembrado lá no livro 1º, e algumas notas deixadas pelo grande médico de Marco Aurélio, Galeno. E a crer no que se diz ali entre Frontão e Marco Aurélio, o imperador, quando ainda não tinha assumido o trono, tinha o hábito, ou tinha adquirido o hábito de acordar muito cedo, por volta das 3 da manhã. E era até mesmo recriminado por seu mestre por acordar tão cedo.
dizia, você precisa dormir mais, você precisa descansar e não acordar tão cedo. Mas fazia parte daquela austeridade a que Marco Aurélio se tinha acostumado desde muito moço. Ao que parece, à medida que o tempo foi passando, ele foi se tornando mais problemático. Isto é, o sono de Marco Aurélio foi se tornando mais problemático. Em determinados momentos, existem notas de Galeno, ele teria sofrido com insônias. E também teria se queixado do frio que fazia em determinados lugares e de que não conseguia muitas vezes levantar. Então Marco Aurélio está reconhecendo a sua própria dificuldade, está reconhecendo algo que talvez pareça muito comezinho, e procura se lembrar dos preceitos da filosofia como remédios para curar esse ataque de preguiça que o acomete de vez em quando pela manhã. Então, diz Marco Aurélio, de manhã, quando te levantas contra a vontade, quando não estás afim de acordares, pensas, levanto-me para cumprir a minha tarefa de homem, né? Aqui, anthropo ergon, o meu ergon, né? A minha tarefa, meu ofício, o meu mistério de homem. Essa tarefa de homem, esse mistério de homem, ofício de homem, chamou muita atenção de diversos leitores de Marco Aurélio, dentre eles o grande historiador francês Jules Michelet, que falava sempre disso, né, nosso ofício de homem, aquilo que nós devemos fazer. Então a operosidade é algo que vai ser trazido por Marco Aurélio diante dos seus próprios olhos para curar essa preguiça matinal. Porque hei de afligir-me, visto que vou fazer justamente aquilo para que nasci e para o que fui mandado a este mundo. Então, quando você, Marco Aurélio, estiver com dificuldades para se levantar, lembre-se de que você é um ser humano e, como ser humano, há uma série de tarefas que você deve cumprir. Há uma missão a ser levada a termo. Você não está aqui nesta terra, neste mundo, para se fartar de prazeres. Você não está aqui para experimentar sensações. Você está para construir coisas, para levar adiante a sua personalidade, para cumprir com aquilo que você veio fazer. Fui porventura criado para me conservar no quente, deitado debaixo de cobertores? É para isto que foram criados os seres humanos? Para o prazer? Para um prazer fugaz ainda? É para isso? E há uma voz interior nele, ele conversa consigo mesmo, que diz, é mais agradável, é mais gostoso ficar debaixo das cobertas. Nasceste, pois, para te entregares ao que é mais agradável, é isso? Esse é o objetivo da vida humana? Para os estoicos, não. Para os estoicos, há um telos, há uma finalidade na vida humana que não é o prazer, que é a virtude, a operosidade aqui como a virtude específica que está sendo discutida. Em suma, nasceste para a passividade ou para a ação? E se todos nós fôssemos passivos? E se todos nós fizéssemos apenas o que nos dá na telha? E se todos nós nos pautássemos apenas pelo que é mais agradável e mais prazeroso? Haveria alguma coisa no mundo? Haveria civilização? Haveria engenharia? Haveria medicina? Haveria história? Haveria filosofia? Nada disso haveria. Então, se todos nós pensássemos assim, nenhuma instituição humana teria sido construída. E aqui, Marco Aurélio vai trazer a si mesmo, trazer diante dos seus próprios olhos, imagens da natureza. Veja como os animais e as plantas cumprem a sua função, e cumprem sem reclamar a sua função. Veja como eles fazem aquilo a que a natureza os chamou. Repara como plantas, pássaros, formigas, abelhas, e no original também tem aranhas, que ao que parece foram tiradas por Dona Virgínia, ou não estavam na edição que ela consultou, fazem cada qual o seu trabalho e concorrem tanto quanto podem, ou quanto podem, para manter o equilíbrio do mundo. Então, cada uma dessas criaturas, desses seres, faz aquilo que foi chamado a fazer, aquilo que a sua própria natureza diz que deve fazer, digamos assim, diz que devem cumprir, né? Só tu estarias dispensado da tua tarefa e terias o direito de te furtar ao que manda a natureza? A natureza é que obriga você a ser operoso, a cumprir com os seus deveres. E você estaria dispensado disso? E veja que ele poderia, enquanto imperador, se dispensar dessas tarefas e, enfim, entregar-se
aos prazeres, entregar-se aos vícios, mas não, ele procurava lembrar-se sempre de que aquilo era um serviço que ele prestava aos seus cidadãos. Era um serviço à cidade, né? Então a cidade política tem de ser uma imagem da grande cidade universal. E os deveres que são cumpridos, né, nesta cidade política são a imagem ou a decorrência dos deveres do próprio ser humano na cidade universal. Aqui é anthropos, é o ser humano em si. Então todo ser humano tem deveres inscritos na sua própria natureza e que ele deve tentar pelo menos cumprir. Então a outra voz dentro dele diz: mas também devemos descansar. Então é necessário dormir, é necessário repousar. É justo, mas ao repouso também a natureza impõe um limite. Então aqui a virtude da moderação é que surge como útil. Não é descansar o dia todo, não é repousar o tempo todo. Isso é preguiça, isso é inércia, inoperância, ineficiência, improdutividade, tem o nome que quiserem. Como ao comer e ao beber, assim como nós temos limites para comer e para beber, e nossa saúde protesta quando esses limites são infringidos, a mesma coisa com o repouso. Então há um momento em que você deve sair da cama e pronto, e fazer aquilo que tem de fazer na sua vida. Não é, Marco Aurélio? E tu ultrapassas tal limite. Está repousando mais do que precisa, está descansando mais do que o necessário. Vais além do que é necessário, enquanto na ação, no esforço, te conservas aquém do possível. E não apenas você, Marco Aurélio, está dormindo mais do que o necessário ou ficando no leito mais do que seria preciso, como também está sendo um tanto negligente com as suas ações. Está pondo menos energia do que necessário na sua atividade diária. E aqui ele vai continuar argumentando consigo mesmo e trazer elementos do mundo humano. É porque não tens amor a ti mesmo. De contrário, terias igualmente amor à natureza e às leis. E tendo amor à natureza e às leis, a operosidade é absolutamente necessária. Os que amam sua profissão esgotam-se à força de trabalho. Você tem uma profissão, você é administrador e chefe militar, imperador, príncipe. Você tem que olhar para outros trabalhadores que são mais exemplares do ponto de vista da operosidade do que você mesmo. Observe essas pessoas que se esgotam no próprio trabalho, que se exaurem fazendo isso, são um modelo para você. Esquecendo até o banho e as refeições. Se for necessário negligenciar isso para cumprir uma meta, você deveria ir nessa direção. Por que não está fazendo, Marco Aurélio? Está se recriminando. Né? Tu, porém, tens em menos apreço a tua própria natureza, e esta natureza colocou-o como imperador, com uma série de responsabilidades muito duras, muito gravosas, muito pesadas, do que o cinzelador a sua obra. Então olhe para o artista que está sempre lá trabalhando com o mármore, o dançarino a dança. Olhe para o que dança, que está sempre ensaiando. E mesmo indivíduos viciosos, veja como eles, movidos por paixões, são muito mais esforçados no que fazem do que você mesmo. Né? O avarento o dinheiro e o vaidoso a gloríola. Então esses que buscam coisas que são de menor importância, se não vis, muitas vezes põem muito mais energia nisso do que você, Marco Aurélio, que conhece os preceitos da filosofia, que conhece a natureza. E por que isso acontece? Por que essa moleza? Esses, quando se empenham nos seus fins, sacrificam até o comer e o beber ao acabamento da obra pela qual se apaixonam. Vão até o fim. Consideras então de preço inferior e dignas de menos zelo as ações úteis à sociedade, que são o seu dever enquanto principal cidadão de Roma e cidadão da grande cidade universal, da Cosmópolis? Essas coisas que são mais baixas são mais importantes do que cumprir com a sua própria tarefa, ou com o seu próprio conjunto de tarefas, Marco Aurélio? Então, Marco Aurélio faz algumas perguntas a si mesmo, exorta-se a deixar de lado a preguiça e a morosidade e, desta maneira, chama a atenção de si próprio a necessidade de ser
ativo de trabalhar pelo bem comum. Apenas como curiosidade, eu ensaiei ou improvisei aqui uma tradução de minha própria autoria, de minha própria lavra, gostaria de lê-la e vocês veem que há muitos pontos em comum. Ao raiar do dia, quando sentires preguiça de levantar-te, tenha esta reflexão em mente. Levanto-me para cumprir meu ofício de ser humano. Acaso devo ocupar-me de má vontade das coisas para as quais nasci e para o benefício das quais vim a este mundo? Ou terei sido criado para isto, permanecer sob os lençóis no doce calor do leito? Mas é mais agradável ficar assim, dirás. Foste então criado para o prazer? Numa palavra, pois, pergunto-te, para ser passivo ou para agir? Não vês como as plantas, os pássaros, as formigas, as aranhas, as abelhas entregam-se a seus trabalhos e contribuem, cada qual de sua parte, para a harmonia do universo? E tu te negas a fazer teus deveres de ser humano? Não foges ao que a natureza te prescreve? Mas é necessário também descansar, dirás. Não há dúvida. Contudo, a natureza pôs limites a tal necessidade, como também ao comer e ao beber. Tu, porém, ultrapassas esses limites e vais além do que é suficiente. Enquanto isso, nas obras não ages assim, e não fazes nem sequer o necessário. E isto, pois que tu não amas a ti mesmo, se não farias de bom grado o que tua natureza te ordena. Os artistas que amam sua arte consomem-se inteiramente na obra, chegam a privar-se de banho e alimento. Tu, porém, não fazes tanto caso de tua natureza quanto o cinzelador de sua indústria, o dançarino de sua dança, o avarento de suas riquezas, o pretensioso de seu pequeno aplauso. Quando estes se interessam por algo, não pensam nem em comer, nem em dormir, mas sim em ir atrás do que lhes desperta a paixão. E tu dás menos importância aos atos úteis à sociedade e dedicas a eles menos atenção? Eu vou colocar aqui na descrição também esta minha proposta de tradução para a entrada de número 1 do livro 5º das Meditações. E por fim, uma meditação bastante mais breve. 2. Como é fácil afastar e apagar qualquer pensamento importuno ou que te não convenha e reaver imediatamente a serenidade absoluta. E aqui nós ficamos imaginando que espécie de ser humano era Marco Aurélio, que treinamento filosófico no estoicismo tinha ele para dizer que era fácil, que era simples afastar, né, aqui um pensamento, o termo é fantasia, isto é uma representação, uma impressão que pode tanto vir de fora quanto de dentro e chegar-se à serenidade absoluta. O termo é galé, que é uma palavra mais usada para a calmaria do mar, é uma palavra de um vocabulário mais ligado à natureza. Então, que espécie de treinamento tinha ele para dizer isto de si para si? Ou talvez ele estivesse forçando um pouco a barra para dizer: você tem essa potencialidade, Marco Aurélio, você pode afastar a representação ruim, julgá-la indiferente e recuperar a sua serenidade interior. Então, isto faz parte da tal disciplina do assentimento. As representações nos assomam, nos tomam, aparecem diante da nossa mente diretiva, o torre hegemonicon, e nós não controlamos as primeiras reações que temos a essas representações, mas nós controlamos o julgamento que fazemos dessas representações e a aceitação ou não das primeiras reações, que são involuntárias, ligadas a essas representações. Então, se você tiver uma mente bem disciplinada, estoicamente falando, será fácil apagar ou afastar qualquer pensamento importuno, qualquer representação importuna ou inconveniente, e reaver imediatamente, diretamente, a calmaria total, a serenidade absoluta, pelo menos em termos. O que pode ficar para nós disso, que não temos esse treinamento estoico, enfim, muito bem feito que Marco Aurélio tinha? A ideia de que é necessário acreditarmos em nosso próprio potencial. Se nós não acreditarmos que é factível a instalação de uma serenidade interior, que a tranquilidade não é algo a que nós podemos chegar, né, que nós somos merecedores dessa serenidade,
isso nunca nos acontecerá. Então é necessário acreditarmos em nosso potencial e acreditarmos que, pelo menos em tese, existe a potencialidade dentro de cada um de nós de se aceder a essa calmaria, a essa tranquilidade por meio de uma disciplina bastante bem trabalhada, digamos assim. É o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo, entradas 1 e 2, capítulos 1 e 2 do livro 5º das Meditações de Marco Aurélio. Nós continuamos no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau!